Olá pessoal! Hoje vamos abordar um tema que eu tenho certeza que muitos de nós já nos pegamos pensando. Por que eu me preocupo tanto? É incrível como as preocupações podem nos acompanhar no dia a dia, não é mesmo? Mas não se preocupa não. Desculpa o trocadilho, porque nesse vídeo vamos explorar junto essa questão e discutir estratégias práticas para lidar com essas preocupações constantes. Entender o porquê das preocupações serem tão presentes nas nossas vidas é o primeiro passo para a gente enfrentar elas de frente. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês insights sobre a origem das preocupações, como elas podem afetar a nossa saúde mental e, o mais importante, como a gente pode lidar com elas de uma maneira mais saudável e eficaz. Então, se você já se pegou acordando no meio da noite com pensamentos inquietantes ou se sentiu sobrecarregado com preocupações constantes, esse vídeo é para você. Vamos mergulhar fundo nesse assunto e sair daqui com estratégias práticas que podem realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Antes de continuar, não se esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos voltados para o crescimento pessoal e para o bem-estar. E também outra coisa, me sigam em todas as redes sociais, ok? Agora, sem mais enrolação, vamos descobrir por que a gente se preocupa tanto e como a gente pode lidar com isso. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Domínio da Mente. Eu sou Akira, hipnoterapeuta e programador mental. E vamos começar desvendando o mistério por trás das preocupações constantes. Você já parou para pensar no significado da palavra preocupação? Se a gente desmembrar a palavra, ela seria uma pré-ocupação, ou seja, uma ocupação prévia da nossa mente. Ou seja, é como se a nossa mente estivesse ocupada com algo antes mesmo que isso aconteça. Interessante isso, né? As preocupações constantes, como o próprio nome sugere, são aquelas que parecem nunca ter uma trégua, nunca param. São aquelas vozes internas que ficam fazendo a gente questionar se fizemos algo errado, se estamos tomando as decisões certas, se conseguimos lidar com os desafios do amanhã. E o curioso é que essa tendência a se preocupar não é algo novo. Na verdade, ela está profundamente enraizada na nossa evolução como seres humanos. Hoje, na sociedade moderna, as preocupações constantes se tornaram quase que um acessório comum nas nossas vidas. As pressões sociais, a incerteza sobre o futuro, as comparações com outros, todas essas coisas alimentam nossas preocupações de uma maneira constante. Parece que nossa mente está sempre pré-ocupada, lutando para resolver problemas que ainda nem chegaram. E essa constante atividade mental pode nos levar a um ciclo vicioso de ansiedade e de estresse. Estamos sempre tentando antecipar os problemas, mas nem sempre isso nos ajuda a resolver. É como se estivéssemos gastando energia em algo que muitas vezes nem mesmo vai acontecer. E apesar de às vezes atrapalhar nossas vidas, a preocupação ela tem um propósito evolutivo. Ou seja, nossas mentes inquietas têm uma razão ancestral para se preocupar tanto. Imagina nossos ancestrais lá atrás, vivendo em um mundo repleto de desafios. Naquela época, as preocupações tinham um papel crucial para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Quando nossos antepassados encontravam ameaças ou situações desconhecidas, as preocupações elas mantinham a gente alerta e vigilante. Era uma resposta natural do nosso cérebro para nos manter fora do perigo. Essa habilidade de antecipar os problemas potenciais foi uma ferramenta vital para garantir a nossa própria existência. Afinal, estar ciente dos possíveis perigos e encontrar maneiras de evitá-los era o que nos permitia sobreviver num ambiente muitas vezes hostil. No entanto, o mundo em que a gente vive hoje é bem diferente daquele que nossos ancestrais estavam vivendo. Embora a gente não precisa mais nos preocupar com predadores selvagens, nossas mentes ainda mantêm essa capacidade inata de antecipar as ameaças. E essa é uma das razões pelas quais as preocupações contínuas fazem parte das nossas vidas até hoje. É importante reconhecer que essas tendências evolutivas têm suas vantagens, mas também pode ser um fardo nas nossas vidas no dia a dia. Muitas vezes, nossas preocupações não estão mais relacionadas à nossa sobrevivência imediata, mas sim a preocupações sociais, financeiras e pessoais.
E compreendendo essa ligação entre nossa mente preocupada e o nosso passado evolutivo, a gente pode começar a explorar maneiras de direcionar essa energia de uma maneira mais positiva e mais construtiva. Vamos então entender agora as raízes das nossas preocupações constantes. Por que nos encontramos em um estado perpétuo de pré-ocupação? Bem, existem diversas causas comuns que podem estar atrás desse fenômeno. Primeiro, as pressões sociais. A gente vive em uma era que as redes sociais ficam lembrando a gente constantemente de como a vida dos outros parece perfeita. Essa comparação constante pode levar a pensamentos de inadequação, de preocupação sobre o nosso próprio valor. As incertezas também desempenham um papel importante. O futuro é imprevisível. E isso, por si só, já é um motivo suficiente para a mente se encher de preocupação. Questões sobre a carreira, relacionamentos e escolhas importantes podem nos manter acordados à noite, questionando nossas decisões. O perfeccionismo é outro fator crucial. A busca constante pela perfeição nos coloca sob uma pressão intensa, levando a preocupações de que nossos esforços nunca serão bons o suficiente. O medo de falhar pode nos impedir de avançar e de nos sentir satisfeitos com as nossas conquistas. A gente não pode esquecer também da autocrítica. Aquela voz interior que fica falando pra gente que a gente não é o bom bastante, que nossas ações não têm mérito, que estamos condenados a cometer erros. A autocrítica constante nos deixa presos em um ciclo de preocupações sobre o nosso próprio valor e autoestima. A vida moderna trouxe consigo muitos desafios que podem afetar a nossa paz mental. Quando a gente encontra um estado constante de preocupação, isso pode ter consequências reais na nossa saúde mental e nossa saúde física. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo para as preocupações intensas. Quando estamos sempre preocupados, nossos níveis de estresse podem atingir níveis alarmantes. Essa resposta de luta ou fuga, que costumava ser vital para os nossos antepassados, eles podem deixar a gente exausto e prejudicando o nosso bem-estar geral. A ansiedade é outra consequência comum das preocupações constantes. A preocupação excessiva nos mantém em um estado de alerta constante, e isso pode levar a sentimentos de apreensão, nervosismo e até mesmo de ataques de pânico. Nosso cérebro muitas vezes entra em um ciclo de antecipação negativa, deixando a gente ansioso sobre o futuro. E os efeitos não são apenas mentais. As preocupações crônicas também podem afetar nossa saúde física. A ligação entre o estresse crônico e o problema de saúde, como doenças cardíacas, pressão alta e distúrbios gastrointestinais, é bem estabelecida. Nossos corpos não estão projetados para suportar níveis elevados de estresse a longo prazo. Além disso, o sono também pode ser afetado diretamente. Preocupações incessantes muitas vezes nos mantêm acordado à noite, privando a gente do nosso sono necessário para a recuperação física e mental. E isso, por sua vez, pode agravar ainda mais nossa capacidade de lidar com as preocupações do dia a dia. Portanto, é crucial entender que o ciclo de preocupações constantes ele pode ter um impacto prejudicial em todas as áreas das nossas vidas. Desde a nossa saúde mental até a nossa saúde física, esses efeitos não podem ser ignorados. Além disso, nos relacionamentos, as preocupações excessivas, elas também podem criar um ambiente de tensão ali. Quando a gente está constantemente pré-ocupado, a gente pode tornar mais irritável, menos paciente e presente para as pessoas que estão à nossa volta. Isso pode levar a mal-entendidos, discussões e até mesmo a afastamento das pessoas que a gente mais se importa. No trabalho, as preocupações elas podem ter um impacto significativo no nosso desempenho. Quando a nossa mente está ocupada com preocupações, nossas capacidades de concentração e de tomada de decisões ela pode ser prejudicada. Além disso, o estresse resultante das preocupações ele pode diminuir nossa produtividade, criatividade, afetando a negatividade da nossa carreira. E quanto à qualidade de vida geral? Bem, se estamos constantemente preocupados, isso pode nos impedir de aproveitar os momentos presentes. As preocupações excessivas nos roubam a alegria do momento e nos mantêm presos em um ciclo de antecipação negativa. Mas, embora esses efeitos sejam muito reais, a gente não precisa aceitar eles como inevitáveis.
Quando a gente reconhece como as preocupações podem impactar nossas vidas de uma maneira negativa, a gente já está dando um primeiro passo para uma mudança. Agora é o momento que muitos de vocês estavam esperando. Vamos começar a explorar estratégias para a gente lidar com essas preocupações constantes e encontrar um equilíbrio mais saudável nas nossas vidas. E a primeira estratégia a se explorar é uma técnica que eu já falei aqui e em outros vídeos para enfrentar as preocupações. A prática da atenção plena, também conhecida como Mindfulness. Vocês vão entender o que é e como ela pode ser uma aliada na redução das preocupações. A atenção plena, ela envolve estar completamente presente no momento atual, observando seus pensamentos, emoções e sensações sem julgar eles. É como uma pausa no fluxo constante de preocupações. Isso vai te permitir que você se desconecte da ruminação mental e conecta com a sua realidade do presente. Quando a gente pratica o Mindfulness, a gente treina a nossa mente para se concentrar no presente, afastando-se dos pensamentos que ficam puxando a gente para o nosso passado ou para o nosso futuro. Isso pode ser especialmente útil quando a gente está atolado de preocupação constante, porque ajuda a quebrar o ciclo de ansiedade e de estresse. Uma das maneiras de praticar Mindfulness é através da atenção para a nossa respiração. Então reserva alguns minutos todos os dias para se sentar confortavelmente, fechar seus olhos e focar na sua respiração. Vai sentir o seu ar entrando, observa a sensação do movimento. Quando a mente começar a vagar para as preocupações, suavemente redireciona a sua atenção de volta para a sua respiração. Quando você pratica a atenção plena, você desenvolve a habilidade de observar seus pensamentos sem reagir a eles imediatamente. Isso vai criar um espaço entre você e suas preocupações, permitindo que você examine elas de uma maneira mais objetiva. Gradualmente, você começa a se tornar mais capaz de escolher como responder a esses pensamentos, em vez de ser controlado por eles simplesmente. Lembrando que a prática do Mindfulness requer paciência e consistência. Não se trata de eliminar completamente os pensamentos, mas sim de mudar a sua relação com eles. Com o tempo, você vai notar que as preocupações elas perdem um pouco a sua intensidade e o controle sobre você. Vamos agora explorar uma outra estratégia que pode trazer mais clareza para as nossas preocupações e ajuda a reduzir a nossa ansiedade. Estou falando da escrita das preocupações. Pode parecer simples, mas é surpreendentemente eficaz. Quando a gente está constantemente preocupado, os nossos pensamentos eles podem ficar confusos e começam a se embaralhar. Escrever nossas preocupações vai ajudar a gente a trazer luz e compreender melhor a nossa natureza. Quando a gente vê esses pensamentos no papel, eles deixam de ser abstratos e começam a se tornar mais concreto. Por isso, eu recomendo você a reservar um tempo todos os dias para escrever suas preocupações num diário, num papel, sem filtros, apenas deixe os pensamentos fluírem. Você pode se surpreender com o que emerge quando você permite que suas preocupações sejam expressas no papel. Além disso, eu quero compartilhar um método valioso para avaliar suas preocupações de uma maneira mais objetiva. Isso envolve fazer 3 perguntas-chave. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quão realistas são essas suas preocupações que você anotou aí? Analise as preocupações se elas estão fundamentadas em fatos concretos ou se são baseadas em cenários imaginários seu. Muitas vezes a gente percebe que nossos medos não são tão prováveis quanto a gente pensava que era. Segunda pergunta. Qual é a pior consequência possível? Considere qual é o pior cenário que você imagina em relação a essa preocupação. Muitas vezes, quando a gente nomeia a pior situação, ela perde um pouco do poder sobre nós. E a terceira pergunta. Qual é a probabilidade dessa consequência acontecer? Começa a avaliar a probabilidade realista de que dessa pior consequência ocorra. Às vezes a gente percebe que a chance de algo terrível acontecer é menor do que a gente pensava. Esse método de avaliar ajuda a afastar nossa mente do estado de preocupação exagerada e ajuda a trazer a gente para um senso de equilíbrio e de perspectiva. Quando a gente entende melhor a natureza das nossas preocupações, a gente pode enfrentar elas de uma maneira mais lúcida e mais eficaz.
Quando a gente combina a escrita das preocupações com essa avaliação, a gente está se capacitando para tomar decisões mais informadas sobre como lidar com esses pensamentos intrusivos. Bom, vamos agora abordar uma estratégia fundamental para interromper o ciclo das preocupações constantes, definir momentos específicos para a gente se preocupar. Isso pode até soar um pouco contraintuitivo, né? Mas é uma ferramenta eficaz para controlar os pensamentos intrusivos. Quando a gente está constantemente preocupado, tal, nossa mente ela pode ficar presa num ciclo de ruminação, onde os mesmos pensamentos preocupantes eles ficam girando sem parar. Isso não apenas vai desgastando a gente emocionalmente, mas também nos impede de focar nas outras atividades que são mais importantes. A sugestão aqui é criar a hora da preocupação específica durante o seu dia. Pega um período do seu dia e designa ele para você focar nas suas preocupações. Então, nesse momento, você vai anotar e analisar elas e explorar elas. Dê a si mesmo permissão para mergulhar profundamente nos seus pensamentos que estão te incomodando. No entanto, aqui está o truque. Uma vez que essa hora da preocupação terminar, é hora de deixar as preocupações de lado. Acabou. Você se compromete a não ficar ruminando mais esses pensamentos até a próxima hora da preocupação. Isso vai começar a criar um espaço para você se concentrar em outras atividades sem a constante interferência das preocupações. Então, estabelecer esse limite pode ser desafiador no começo, mas é incrivelmente libertador. Você está tomando o controle das suas preocupações em vez de permitir que eles controlem você. Isso vai ajudar a criar um senso de disciplina mental e preservar sua saúde emocional. Lembrando que a prática é essencial. Assim como qualquer hábito, leva tempo para se ajustar a essa abordagem. Mas com persistência e consistência, você vai descobrir que está ganhando um novo nível de controle sobre as suas preocupações e seus pensamentos. Agora vamos explorar uma outra abordagem para lidar com as preocupações. Em vez de apenas ruminar sobre os medos, sobre os pensamentos, a gente pode canalizar essa energia em passos práticos para enfrentar os desafios. Às vezes, as preocupações podem parecer avassaladoras quando as consideramos como um todo. Mas a chave aqui é dividir essa grande preocupação em tarefas menores e mais gerenciáveis. Essa estratégia não apenas torna o problema mais acessível, mas também nos dá o senso de realização à medida que a gente completa cada etapa. Por exemplo, se você está preocupado com uma apresentação importante no trabalho, a ideia de fazer uma apresentação pode ser assustadora. Em vez disso, comece a quebrar ela em etapas bem menores. Começa pesquisando tópico de repente, depois esboça um esquema, cria um slide e assim por diante. Cada passo concluído é uma vitória que vai te aproximar do final do objetivo. Quando a gente transforma as preocupações em ações, você está mudando o foco do problema para uma solução. Em vez de ficar preso na preocupação, você está se tornando um solucionador de problema ativo. Isso não apenas reduz a ansiedade, mas também aumenta a sua confiança em suas próprias habilidades. Portanto, transforme suas preocupações em um plano de ação. Pega uma preocupação que tem estado na sua mente e divida ela em passos concretos. À medida que você avança, observa como a sua atitude em relação a essa preocupação começa a mudar. E lembre-se, cada pequeno passo é um progresso real. Bom, então resumindo, nesse vídeo a gente viu a importância da atenção plena, que ajuda a gente a estar presente no momento e observar nossos pensamentos sem julgamento. Exploramos como a escrita das preocupações e a avaliação objetiva ela pode trazer clareza e perspectiva para os nossos desafios. Aprendemos a estabelecer limites para as preocupações, criando a hora da preocupação. E transformar preocupações em ações concretas, dividindo os problemas em passos gerenciáveis. Agora, mais do que nunca, eu quero encorajar você a colocar essas estratégias em prática. A hora é agora e o dia é hoje. Não fica esperando o momento certo para cuidar da sua vida, não. A mudança real acontece quando a gente passa da teoria para a ação. Com dedicação e paciência, você vai cultivar uma mente mais calma, resiliente e capaz de enfrentar os desafios que a vida apresenta para você.
Eu quero agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo e por ter dedicado tempo para explorar as maneiras para lidar com as preocupações constantes. Se você encontrou valor nessas informações, lembra de dar o like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. E também peço que compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que possam se beneficiar dele. Juntos a gente pode criar uma comunidade de apoio e de crescimento. E também me siga nas redes sociais, onde eu posto diversos conteúdos diariamente. Lembre-se de que a jornada para uma mente mais saudável é contínua. À medida que a gente avança, esteja ciente das suas vitórias, celebre seu progresso e seja gentil com você mesmo durante os momentos desafiadores. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.